Sejam bem-vindos ao podcast Conversas que Transformam. Hoje nós vamos destrinchar a mecânica de um padrão de comportamento que afeta a arquitetura da mente e do corpo humano de um jeito bem profundo, que é a adicção. A nossa proposta aqui é ir muito além daquela visão de superfície, sabe? Investigar clinicamente como esse processo se forma, como ele reestrutura o cérebro e, mais especificamente, direcionar as nossas lentes para os meandros da dependência química. A gente vai analisar as engrenagens neurobiológicas ali nos bastidores. Exato. O estabelecimento de uma base psicoeducativa sólida, bem orientada pela observação clínica, é o primeiro passo para qualquer intervenção que gere mudança real. Com certeza. Porque quando quem nos escuta consegue abandonar o senso comum, aquela ideia ultrapassada de pura falta de força de vontade, né, e passa a enxergar a adicção como uma estrutura contínua, o estigma perde força. Abre-se um espaço terapêutico para uma visão técnica e voltada para as raízes emocionais desse comportamento. E para entender a raiz disso, às vezes a gente precisa olhar para a própria linguagem. Tem uma curiosidade histórica fascinante que, lança muita luz sobre o que a gente vê na prática clínica. A origem da palavra adicto vem do latim, do termo addictus. Ah, do direito romano. Isso. No antigo direito romano, isso não tinha relação nenhuma com saúde mental ou com o uso de substâncias. Referia-se a uma pessoa que, por conta de uma dívida financeira não paga, era legalmente entregue ao seu credor. O peso psicológico dessa etimologia é assustadoramente preciso quando a gente faz o paralelo clínico. Se a gente pensar na natureza dessa analogia jurídica, não era só um indivíduo que devia moedas. Não. Era alguém que passava a viver inteiramente sobre a jurisdição, as regras e os caprichos de outra pessoa. O devedor perdia a autonomia de ir e vir. A essência do termo adictus é exatamente essa, a submissão absoluta. A perda literal da liberdade, sabe? A pessoa deixava de pertencer a si mesma. E como isso se traduz na neurobiologia moderna e na vivência de quem enfrenta a dependência hoje? Porque, trazendo essa metáfora para o consultório, o credor muda de figura, mas a perda de jurisdição continua sendo o núcleo do problema. É um padrão marcado pela perda de controle, por uma compulsão implacável e pela continuidade da ação mesmo com prejuízos evidentes. O cérebro, de certa forma, é sequestrado. Sequestro é a palavra exata aí. O livre-arbítrio, aquela capacidade do córtex pré-frontal de pesar consequências e tomarem decisões lógicas, vai sendo subjugado. A pessoa se depara com obstáculos gigantescos para alterar a rota, porque a autonomia inicial foi comprometida num nível estrutural. E o que começou como um teste vira outra coisa, né? Vira uma necessidade ditatorial. Aquele teste recreativo se reconfigura e o indivíduo fica atado, submetido a lógicas de um padrão muito bem orquestrado pelo próprio cérebro. Na prática clínica, como a gente separa isso? Porque a imagem clássica que vem na cabeça das pessoas quase como um reflexo é o consumo de algo físico. Mas a observação de campo mostra que a arquitetura desse sequestro não se restringe a uma substância palpável. O mecanismo é bem mais abrangente. É muito mais abrangente. A arquitetura do padrão compulsivo é essencialmente a mesma. O que muda é o palco onde essa dinâmica acontece. A perda de controle, a fissura, ocorrem pelas mesmas vias neurológicas de recompensa. A gente costuma estruturar a compreensão disso em 3 eixos de manifestação. Objeto, a pessoa e o comportamento. Exatamente. Vamos isolar cada um desses eixos rapidinho, só para a audiência visualizar a semelhança do maquinário. No eixo do objeto, o indivíduo estabelece o vínculo de submissão com substâncias que causam impacto direto no sistema nervoso. Álcool, medicamentos prescritos usados fora do protocolo. Isso. A busca incessante é por aquela alteração física e mental que o objeto proporciona. E de forma paralela, no eixo da pessoa, a gente tem o que popularmente chamam de dependência emocional. A dinâmica compulsiva se estrutura ao redor de um vínculo afetivo. Não tem ingestão de nada físico. Mas a regulação do humor muda. Muda totalmente. Passa a depender da proximidade, da validação ou da reação de outro ser humano. Volta à submissão do adictus original. O indivíduo delega a jurisdição da paz mental dele para o outro. Mas espera, a dependência de uma pessoa, ou o eixo do comportamento tipo a compulsão por redes sociais ou jogos, ativam os mesmos circuitos de sobrevivência de uma substância psicoativa. O cérebro não diferencia a origem. Do ponto de vista dos circuitos de dopamina, o cérebro interpreta o pico de alívio de um jeito muito semelhante. Aquela via de sinalização neural que grita que aquilo é necessário para a sobrevivência é acionada tanto por um prêmio numa máquina de apostas, quanto por um composto químico. A estrutura de perpetuação é espelhada. A ação se repete a despeito da conta bancária zerar. Ou do casamento desmoronar, exato. Mas se a via expressa neurológica é a mesma, por que o escopo clínico costuma recair com tanta ênfase sobre a dependência química? O que separa o eixo do objeto dos outros em termos de gravidade imediata?
A grande distinção está na toxicidade biológica, na reestruturação física que o organismo sofre. Enquanto os outros eixos moldam as vias neurais pela experiência contínua, a dependência química introduz moléculas externas, Que alteram o hardware à força. alteram a força. Essas substâncias interferem diretamente na fenda sináptica. Elas forçam liberações massivas de neurotransmissores ou bloqueiam a recaptação de formas que nenhum comportamento natural consegue igualar. Isso cria tolerância e síndrome de abstinência, envolvendo risco à integridade celular de quem consome. Tem uma mudança de fora para dentro, então. E isso puxa uma questão que confunde muito as famílias, que é o mecanismo de formação. Como o cérebro abandona a autonomia e constrói isso? Tem aquele mito cultural de que acontece num piscar de olhos, né? Nossa, um mito da festa. Exato. A ideia de que basta um contato, na adolescência, para a pessoa acordar no dia seguinte num ciclo severo. Desconstruir esse mito é uma necessidade diária na clínica. Não é um evento agudo, é um processo crônico, insidioso. Ele vai se edificando através da interação entre 3 vetores: a potência farmacológica da substância, a vulnerabilidade biológica do organismo e o contexto ambiental da pessoa. Tem degraus bem documentados nessa construção. O ciclo geralmente começa no recreativo. Nesse primeiro contato, o planejamento de longo prazo não existe. A pessoa não projeta perder o controle, o foco está no efeito efêmero ali na hora. E o que pavimenta o próximo degrau é a potência do reforço. Quando o uso acontece de novo, os efeitos se mostram incrivelmente eficientes. Pode ser um estado de euforia, claro, mas na maioria das vezes o reforço mais poderoso é o alívio. O silenciamento de uma ansiedade aguda. E isso, a anestesia de uma dor emocional ou só o desligamento de uma rotina mentalmente exaustiva. Esse binômio de desconforto seguido de alívio químico é o adubo perfeito para a aprendizagem automática. Puxando esse gancho da aprendizagem automática, como o cérebro faz essa troca? Como ele abandona um mecanismo saudável e bota a substância no lugar a ponto de virar um piloto automático quase instintivo? Se a gente pensar no cérebro como uma máquina de poupar energia, fica mais claro. Evolutivamente, nós fomos programados para buscar caminhos que exigem menos esforço para aliviar tensões. No dia a dia, se rola um pico de estresse, o caminho natural seria conversar com alguém, fazer um esporte. Só que isso exige tempo e energia cognitiva, né? Tem que tolerar o desconforto até passar. É como pegar uma estrada de terra. Uma estrada de terra esburacada, que demanda paciência. Perfeito. E aí entra a substância. Que é um atalho imediato. Uma rodovia asfaltada. Ela não resolve o problema que gerou o estresse, mas desliga o alarme em segundos, inundando o cérebro com neurotransmissores apaziguadores. O cérebro registra a eficiência disso e pensa: para que gastar energia processando a frustração se tem esse atalho químico? A repetição consolida essa supervia neural. E o cérebro vai podando os caminhos saudáveis porque eles parecem lentos demais em comparação. A ação deixa de ser uma escolha consciente e passa a ser uma resposta reflexa. É a consolidação do que chamamos de função regulatória. A substância larga o posto de acessório recreativo e assume a posição de gerente de operações do estado interno da pessoa. Não é mais uma busca incessante por prazer hedonista. É usar a química como a única fiadora viável da estabilidade emocional. O uso continuado passa a ser só para não se sentir desesperadamente mal. E a manutenção desse atalho, a gente vê que é garantida pelos gatilhos, né? O condicionamento ambiental. Gatilhos são cruciais aí. O cérebro começa a espalhar armadilhas. E esses gatilhos funcionam como interruptores da supervia neural. Um ambiente, uma pessoa específica ou até uma respiração um pouco mais ofegante de ansiedade. O cérebro capta aquele sinal, dispara o alarme e diz que precisa da substância para regular a situação agora. A mente já entra no piloto automático antes da pessoa perceber a decisão. Lembra do cão de Pavlov, que salivava só de ouvir o sino? Sim, o condicionamento clássico. É a mesma coisa. A antecipação do alívio engatilha a fissura. E quando todo esse maquinário está estabelecido, chegamos ao ciclo consolidado. O comportamento inverte de posição na vida da pessoa. Ele vira o Sol ao redor do qual todo o resto passa a orbitar. E entender essa inversão de gravidade muda tudo. Os impactos vão muito além daquele roteiro de desgaste familiar ou queda no trabalho. É uma mudança na hierarquia de necessidades primárias do indivíduo. O sistema de sobrevivência foi hackeado. Se a gente olhar para a base das necessidades humanas, coisas como abrigo ou alimentação formam nossos instintos. A substância, por meio dessa aprendizagem automática, se enfia no topo da pirâmide de sobrevivência. Para o cérebro, garantir o próximo uso fica tão vital quanto garantir a próxima lufada de oxigênio. Não é que o indivíduo não se importa mais com as outras coisas. Não, é que o sistema de alarme primitivo foi corrompido. Ele sinaliza de forma falsa que sem a substância não vai ter amanhã. Isso traz uma perspectiva muito mais compassiva e, ao mesmo tempo, assustadora sobre a perda de autonomia.
As escolhas diárias mais banais começam a passar por um funil oculto, do tipo, isso facilita ou dificulta o meu acesso ao regulador químico. E as consequências colaterais são devastadoras. O desgaste emocional dessa dualidade é imenso. Tem uma visão caricata de que a pessoa em adicção fica anestesiada e ignorante ao problema. Mas a prática mostra uma agonia silenciosa. Muita agonia. Existe uma dissonância cognitiva dolorosa. A pessoa enxerga o dano, sente a culpa, ela sofre com ansiedade crônica para manter aquele padrão e carrega uma frustração enorme a cada tentativa que falha. E essa angústia mental persistente cria um paradoxo cruel. Porque se a gente resgata o mecanismo da função regulatória, qual é a resposta que o cérebro aprendeu a acionar quando sente angústia ou estresse severo? Aciona o próprio atalho químico. Exato. Dispara o alarme e o cérebro exige a substância para silenciar esse mesmo estresse. É uma retroalimentação perfeita. Um labirinto, onde a aparente saída é só a entrada para um corredor ainda mais escuro. Sem falar no esgotamento crônico e nas alterações de humor por causa da falência neuroquímica do corpo, né? Que já não produz dopamina ou serotonina de forma autônoma. Exatamente, o organismo fica exaurido. Diante dessa engenharia de retroalimentação tão robusta, a pergunta que norteia o esforço terapêutico é: como a gente freia um trem que construiu os próprios trilhos enquanto acelerava? A gente dissecou a etimologia da submissão, passamos pela semelhança dos eixos e vimos como o organismo aprende a terceirizar a regulação. Qual é a aplicação prática de dissecar tudo isso com tanta minúcia? Mapear a mecânica é a única forma de projetar a intervenção adequada. Ao compreender que não é uma falha moral, mas um processo de aprendizagem super eficiente do organismo tentando se regular, as abordagens punitivas caem por terra. E abre espaço para algo que funcione. Sim, a utilidade desse detalhamento é permitir que as intervenções identifiquem exatamente quais são os gatilhos daquela pessoa, qual angústia primária a substância está silenciando. Sem entender o propósito que o comportamento serve na vida do indivíduo, qualquer tentativa de interrupção é meramente superficial. E fadada ao rebote. A conscientização dessas mecânicas devolve uma ferramenta de autopercepção muito valiosa para quem nos acompanha. Reconhecer que o sistema de sobrevivência está operando sobre um pródigo adulterado é o primeiro movimento para reescrever esse código. O que nos leva a uma reflexão final que conecta toda essa complexidade de volta à origem. Se o núcleo do adoecimento foi o cérebro ter aprendido, de forma automática, a buscar a substância como tábua de salvação para as tensões da existência, o trajeto de recuperação não se resume à mera abstinência física. O buraco é mais embaixo. Muito mais. O grande desafio que abriga a maior das esperanças na prática clínica é a jornada de reeducação emocional. É ajudar a pessoa a reabrir aquelas antigas estradas de terra do cérebro, reaprender a tolerar o desconforto e a processar as emoções de forma endógena. Retomar a jurisdição sobre os próprios afetos. Exatamente isso. Desconstruir a submissão instaurada pela química, devolvendo ao indivíduo aquilo que a palavra adictus, lá nos tribunais romanos, dizia ter sido arrancado dele. A posse integral e a liberdade sobre a própria vida. Se esse conteúdo faz sentido para você, continue acompanhando nossos episódios. É isso mesmo, o processo de autonomia contínua. Obrigado por estar conosco. Se você chegou até aqui, curta, compartilhe, mande para alguém que precisa e deixe seu comentário.